Bem, na aula de hoje a gente vai ver o que é o checklist. São as informações que devem ser coletadas em sua visita ao cliente. Essas informações elas são necessárias para que quando você for fazer o projeto e fazer também um detalhamento do seu orçamento para o cliente. Então a gente vai ver por que você tem que coletar essas informações de forma detalhada, tanto para fazer o seu orçamento final para o cliente, como vai servir também para elaborar o projeto e para você fazer as suas instalações aí na casa do cliente. Então vamos lá. Eu vou falar para você agora a fase da negociação em que você se encontra. Bem, o cliente ele já se interessou pela energia solar fotovoltaica e solicitou a você uma estimativa, um orçamento. Só que o seguinte, nesse primeiro momento que você só pega a conta de energia do cliente, né, só a conta de energia do cliente, lembre-se que a única coisa que você pode fazer nesse momento é uma estimativa de preço, não é um orçamento. Por que não é um orçamento? Porque existem várias variáveis que podem mudar. Por exemplo, o telhado do cliente não está bom. Imagine você fez um orçamento, você chega para instalar, o telhado dele não suporta os painéis. Uma outra coisa é, você fez um orçamento, aí quando chega lá para instalar no cliente, ele está querendo tudo embutido na parede. Então você vai ter que quebrar a parede do cliente, vai ter que colocar as caixas embutidas, vai ter que rebocar e pintar novamente. Fora que você iria ter que passar eletrodutos, embutir tudo isso, enfim. Entende? Por que você não pode fazer um orçamento sem ver o local? Normalmente, quando o cliente tem interesse, o que você vai fazer para fazer uma estimativa para ele é solicitar ele a conta de luz. Solicitando a conta de luz, o que você já vai ter lá? Já vai ter o consumo dele, já vai ter a taxa que ele está pagando, né? Como a gente viu, quanto maior a taxa, mais rápido o retorno, né? Para ele do investimento. Então, são coisas que a gente já viu em aulas passadas. Mas eu quero lhe dizer que o seguinte, que só com a conta de energia eu não tenho como fazer um orçamento. Eu tenho como fazer uma estimativa usando a tabela que você já tem disponível aí no treinamento, que é a tabela de dimensionamento. Então você tem como fazer uma estimativa, tem como fazer o cálculo do payback, tem como ver qual é a energia que ele vai gerar, enfim, tem como fazer todos esses cálculos. Mas um orçamento fechado, você diga o valor do seu kit é esse, não, aí você realmente precisa fazer uma visita ao cliente. E para fazer a visita ao cliente, quais são as informações necessárias que você vai coletar? Porque a conta de energia você já tem. Então, quais são as informações necessárias que você vai coletar? É exatamente isso o tema da nossa aula de hoje. É um checklist que eu preparei para facilitar a nossa vida e lhe dar um roteiro para que você possa fazer essa visita direcionada, focada no que é mais importante. Ok? Então, vamos lá. Quando o cliente lhe solicitou um orçamento, na verdade você vai mandar uma estimativa de preço e você vai dizer para ele que isso é apenas uma estimativa de preço, porque para fazer um orçamento detalhado é necessário que você vá até o local. Lembre-se que ir até o local existe deslocamento, deslocamento é custo. Então, importante que você faça uma estimativa. Se ele der o segundo passo agora, eu me interessei, realmente gostei do preço, aí sim, aí agora você se desloca para fazer uma visita ao cliente, né? Assim, pessoalmente, digamos que ele estivesse em outra cidade, porque se você tiver que fazer a visita, todos que vão lhe dizer, estou interessado, sem nenhuma análise prévia, se o cara realmente vai ter condições de colocar o sistema, se esse interesse é só por curiosidade, então tudo isso vai lhe trazer custos e acaba tomando a maioria do seu tempo. Então eu quero lhe dizer o seguinte, que você deve investir o seu tempo em 20% das ações que vão lhe trazer 80% dos resultados, que é exatamente a lei de Pareto. Então, 20% do que eu fizer é para trazer 80% dos resultados. Resumindo, você tem como captar tudo isso via internet, WhatsApp, fazer uma divulgação, ficar de forma passiva,
Quando esse cliente disser que está interessado, você mandar uma estimativa para ele, aí você vai poder mandar para 10, para 20, para 30, para 50, para a cidade toda. Você faz a estimativa e manda. Aí quando ele der o segundo passo, aí sim, realmente é hora de fazer uma visita. Então, o que eu aconselho é que você, de certa forma, já comece a fazer uma divulgação. Você faz uma divulgação ampla em relação a buscar esse interesse. Depois você começa a mandar as estimativas e nesse segundo passo, quando ele der o segundo passo, um sinal verde, aí sim é hora de você fazer uma visita ao cliente e fazer esse checklist que eu vou lhe dizer. Para quê? Para um orçamento mais detalhado, para que não tenha erro, tá certo? Porque se ele quiser que você bote todas essas caixas embutidas, então você vai ter que contratar um pedreiro, já é mais um custo da equipe, você vai ter que ter material, vai ter que ter mais tempo de mão de obra, enfim. É isso que eu estou lhe falando, vai ter mais eletroduto, vai ter uma série de coisas que não estaria no orçamento apenas da estimativa. Então, é isso que eu quero lhe alertar, para que quando você mandar apenas com a conta de luz, você manda uma estimativa de preço e deixa isso claro para o cliente. Não dá para mandar um orçamento de cara, de proa, só o cliente diz, olha, está aqui minha conta de energia, você vai lá, pum, deu um orçamento e firmou aquilo ali. Não, você vai mandar uma estimativa de preço, tá? Enviou a estimativa de preço através da planilha de dimensionamento. Então, até aí, creio que a gente entendeu, né? Que você entendeu. Se você não entendeu, cola aí no meu WhatsApp, manda alguma coisa, a gente vai batendo um papo, tirando essas dúvidas. Bem, o cliente se mostrou interessado, então esse é o momento de fazer a visita ao cliente e coletar as informações necessárias para a elaboração de uma proposta completa e detalhada, e fazer esse nosso checklist. O checklist são as informações necessárias para o projeto, para a sua instalação e para um orçamento mais certeiro, sem prejuízos, ok? Então vamos para frente. Bem, aqui eu fiz um desenho do sistema fotovoltaico para que você entenda realmente a necessidade, o que é preciso nisso. O que vai ser preciso de mão de obra, o que vai ser preciso de material, quais são os enganchos que pode dar, enfim, uma série de coisas. Bem, painel solar fotovoltaico, isso aqui a gente já viu, ele recebe a luz do sol, transforma isso em energia, vem descendo aqui, ele vai descendo normalmente por um eletroduto, olha aí, já falei eletroduto. Então a pergunta é, esse eletroduto vai ser embutido ou vai ser aparente? Normalmente quando é aparente a gente usa com aqueles tubos galvanizados. Então ele vai ser embutido ou aparente? Essa é uma das primeiras perguntas. Se for embutido, quem vai fazer isso? O cliente ou você? Se for você, você já tem que anotar aí para colocar no orçamento, ok? Então, ele vai vir aqui, vai passar, não está aqui, mas ele vai passar por um quadro de proteções, que é o string box. Ele passa pelo quadro de proteções do lado da corrente contínua, vai para o inversor. O que o inversor faz? Copia a energia da rede e pega essa sua energia que está vindo em corrente contínua e transforma ela exatamente na mesma energia que está aqui na corrente alternada. Ok? Fazendo isso, ele transformou a corrente contínua em corrente alternada, ele vai passar de novo pelo string box, só que dessa vez ele vai passar pelo lado da corrente alternada. Existem então dois tipos de proteção no string box. Um lado é para a corrente contínua e o outro lado para a corrente alternada, tá certo? Aqueles disjuntores que você vê, um é corrente contínua e o outro é corrente alternada. Então são dois tipos de disjuntores aí no string box. Uma coisa que eu já quero lhe chamar a atenção, que é para você entender qual é a grande diferença de um sistema trifásico e um sistema monofásico. Vamos lá, só para você entender. A corrente contínua é gerada pelo painel, então isso aqui nada muda, é sempre corrente contínua. Esse lado aqui do painel vai ser esse lado aqui do inversor, vamos pegar esse inversor e dividir ele aqui ao meio. Um lado vai ser para cuidar da corrente contínua e o outro lado vai ser para cuidar da corrente alternada. Então, essa parte aqui, do lado da corrente contínua,
mesmo se for desse lado aqui, for monofásico ou trifásico, nada muda nesse lado. Esse inversor tem as mesmas características de corrente contínua. O que vai mudar, se for monofásico ou trifásico, é apenas esse outro lado aqui da corrente alternada. Então, o que vai mudar? Se for trifásico, esse inversor não vai mais poder ter as mesmas características de um inversor monofásico. Por quê? Porque esse lado da corrente alternada mudou. Ele vai ter que tratar agora uma saída aqui trifásica, né? Não é mais uma saída monofásica. Os inversores mudam em relação quando é corrente contínua e quando é corrente alternada. E a outra coisa que vai mudar no seu sistema é o string box. Mas por que muda o string box? Preste atenção. Esse lado aqui da corrente contínua que vai passar pelo string box, nada muda, porque vai ser a mesma corrente contínua, a mesma geração de energia. Agora, quando ele chega aqui, que faz a inversão, se for monofásico, o string box vai tratar aqui de energia de corrente alternada monofásica. Se for trifásica, teria que ser energia trifásica, ok? Então, é isso que muda quando você tem, né, um sistema monofásico e um sistema trifásico. Então, a única coisa que muda é o inversor e as proteções do string box. Só isso, nada mais. Entenderam isso aí? Então, quando é que é monofásico? Então, monofásico ou bifásico vem de 10K, de sistemas com potência de 10K, 10 kW, né? Para baixo. Acima de 10 kW, obrigatoriamente, a sua carga acima de 10 kW de potência, obrigatoriamente terá que ser trifásico. Isso é lei, tá? Então, obrigatoriamente trifásico. Então, quem determina se o seu sistema é monofásico ou trifásico depende da carga que você utiliza na sua casa, na sua residência. E o que muda em relação à tarifa? O que muda em relação à tarifa é que no trifásico você paga uma tarifa inicial já maior do que o monofásico, ok? Isso aí, a gente vai entrar em detalhes muito sobre esse sistema, inclusive a gente vai instalar sistemas assim, mas já para você entender, ok? Já para você entender, para que a gente já fique com isso aí na cabeça, porque às vezes você não sabe como é que eu vou instalar um monofásico, um trifásico, o que muda? O que muda é só isso, o lado da corrente alternada do string box e o lado da corrente alternada do inversor, basicamente isso aí. Então seria um string box diferente e um inversor diferente, ok? Então vamos lá, gerou energia, passou pelo string box corrente contínua, foi para o inversor, voltou pelo string box pelo lado da corrente alternada, e aí depois disso aqui, o que estiver sendo consumido na casa, essa energia vai sendo puxada para o consumo. O que sobrar, ele vai já para ser injetado aqui na concessionária. Agora, antes de tudo isso, quando sai do inversor, ele vai para onde? Para o quadro elétrico. E do quadro elétrico aqui vai ser feitas as distribuições. Distribui o que foi feito, o que foi gasto, o que está sendo consumido de energia e volta para injetar na rede pelo medidor bidirecional para que você ganhe crédito. Então, importante você entender aqui que é o seguinte, a energia que é gerada, primeiro é consumida e depois é injetada na rede. Aí você tem crédito. Agora, se a energia que eu estou consumindo é maior do que eu estou produzindo, aí eu puxo da rede e vem aqui. E quanto é que eu pago? É exatamente o saldo do que você injetou menos o que você puxou da rede, tá? Então, se o que você puxou da rede for maior do que o que você produziu, né, do que o que você injetou, aí você paga. Ok? E se for menor, vira crédito. Então, agora, com esse desenho tudinho, o que eu quero lhe mostrar é uma coisa. Preste atenção. Se você tem os painéis, primeiro aqui vai ter tubulações. Se essas tubulações estão embutidas ou não. Tá? Agora, ele diz assim, eu quero essa tubulação embutida. Mas às vezes pode até ser que já tem essa tubulação. Então, você precisa saber se tem tubulação dos painéis até aonde você vai instalar o seu inversor e o seu string box. Se tiver, é daqui que você vai passar. E uma outra coisa super interessante, normalmente você vai instalar o string box
E o inversor aonde? Numa lavanderia, você vai instalar numa área de serviço. Normalmente você vai instalar esses equipamentos nesses locais, num corredor, algo desse tipo. Por quê? Porque o inversor ele faz barulho. Você não pode colocar o inversor lá na porta do seu quarto ou na sala, ele faz barulho, tá? Pouco barulho, mas faz barulho. Enfim, então você precisa saber se vai existir, né, eletrodutos já passados, onde você vai passar o inversor. E se está vazio, porque você vai ter que passar os cabos. De onde? Do inversor até o quadro elétrico de distribuição da casa. Então isso é importante. Teria que ter os eletrodutos vazios, né? E que realmente caibam os cabos aí de 4 a 6 milímetros, que é a especificação de um cabo aí de energia solar. Então teria que ter esses eletrodutos vazios para você passar. Se não tiver, quem vai passar? É você? Quem vai fazer esse eletroduto? É você ou o dono da residência? Você vai mandar ele indicar onde é que é para fazer e ele faz, ou você que vai ter que fazer tudo? Se você tiver que fazer, isso aqui precisa ser indicado no seu checklist que a gente vai ver, tá? Então eu já fiz uma ficha bem elaborada para que você não se perca em tudo que você tem que fazer na casa. Então vai ser um verdadeiro direcionamento para você, ok? Então se a gente já entendeu exatamente os problemas e por que o checklist, a necessidade desse checklist é exatamente para isso, para que você colete as informações, tanto para você fazer um orçamento bem detalhado para o cliente, para que você colete as informações para o projeto e para que você colete as informações para a hora de instalar o sistema. Então, vou te mostrar aqui um outro desenho rápido. Painel solar gerando energia, passa pelo inversor. Passei aqui pelo inversor, né? Antes daqui tem um string box, como a gente já viu, passa pelo inversor, o inversor volta para o string box pelo lado da corrente alternada, que vem para o quadro, né? Era para vir exatamente para aqui, para o quadro, teria que ter um quadro aqui elétrico da casa, do quadro elétrico distribui para os eletrodomésticos, né? E que vai para o medidor e que vai para a rua. E o medidor é um medidor bidirecional, onde a gente já viu que ele calcula tanto que vai ser injetado na rede, como que você puxa da rede. Normalmente você passa o dia injetando energia na rede e consumindo à noite. Então o saldo é o que você vai pagar ou obter de crédito. Aqui é uma instalação, tá? Olha só a instalação, como é que foi feita. Painel solar gerando energia, passou pelo string box que está aqui coladinho no painel, voltou aqui, foi para o inversor, transformou a corrente contínua em corrente alternada, volta para o string box, para o lado agora da corrente alternada e vai para o quadro. A pergunta é, veja que o sistema aqui foi fácil, ele deixou aparente, ó, uma tubulação aparente, se fosse para embutir essa tubulação. Então é isso que você tem que ver, quem vai fazer, tá? Agora, daqui você foi para onde? Vai lá para o quadro elétrico. A pergunta é, existe eletroduto já chegando no quadro elétrico vazio? Não. Se não existe, quem vai fazer? Você ou o cliente? Então isso é importante. Uma outra coisa que você tem que observar, a orientação, né, desses painéis. Essa orientação aqui está para o norte, está para o sul, está para o leste, está para o oeste. Então a gente já viu que existe perda. A gente já viu que o ângulo de inclinação dos painéis, o melhor ângulo, onde você perde menos, é o ângulo da latitude, não é isso? E a melhor orientação aqui para o Brasil é que ele esteja apontado para o norte. Se ele estiver apontado para o sul, é uma tragédia, a gente já viu. Se ele estiver apontado para o leste ou para o oeste, a gente tem uma perda considerável, já de 8% a 12%. Se ele estiver para o noroeste ou para o nordeste, aí tem uma perda menor, ok? Mas a orientação ideal é que eles estejam apontados para o norte e o ângulo da latitude. Tá joia? Então vamos passar para frente. Então vocês entenderam que isso aqui é necessário saber na sua vistoria detalhada quem vai fazer isso. Quem vai fazer? Aparente não. Aparente você já está preparado. Mas aí aonde vai ter esse inversor? O inversor está perto dos painéis? Nesse caso aqui está.
mas podia ser que esse inversor não estivesse aqui colado nos painéis, ele podia estar lá do outro lado da casa. Como é que você vai fazer? Vai ter que levar o eletroduto até lá. Como é que vai ser esse eletroduto? Esse eletroduto é embutido? Não é? Então, é um orçamento que você tem que fazer. Quantos metros de eletroduto? Orçamento que tem que ser feito. Entendeu? Para não furar de maneira nenhuma o seu ganho na instalação. Então, é importante fazer uma vistoria detalhada. É muito importante isso aqui. Não só para você fazer um detalhamento do seu orçamento, como também a gente vai ver que precisa de várias informações aí para o projeto e até mesmo para a instalação, para você não perder tempo. Outra coisa, a gente está vendo aqui que essa instalação é uma instalação de solo. E que tipo de terreno é esse? Esse terreno é argila, esse terreno está inclinado, está no plano inclinado? Não está. O que ele vai precisar? Quais são as estruturas necessárias? Veja que aqui ele fez uma estrutura de concreto com alumínio, né? E já está jogando os painéis em cima. Então, essa usina fotovoltaica. Então, essa série de coisas você tem que considerar. Esse terreno seria um pedregulho? Teria pedra? Se tivesse pedra, ia atrapalhar a instalação dos painéis. É areia? Enfim, tem uma série de coisas que você vai ter que estudar de como seria o terreno para que você exatamente faça o orçamento das suas estruturas, né? Então, importante saber disso. Vai ser no telhado ou vai ser no chão? Se for no chão é um tipo de estrutura, se for no telhado é outro tipo de estrutura. São duas coisas que você terá que orçar. Então, aquele dimensionamento, a gente faz um dimensionamento num kit básico. É um dimensionamento do kit básico, mas agora, quando você vai visitar o seu cliente, é que você vai saber dos detalhes. Uma outra coisa que você tem que ver é o telhado do cliente. Primeiro, será que esse telhado suporta os painéis fotovoltaicos? Tem que lembrar que um sistema desse é feito para durar aí por volta de 30 anos, aí, pelo menos. Né? De 25 a 30 anos, 25 é garantia, quer dizer, é para durar mais de 30 anos. Então, será que o telhado desse cliente, ele vai durar esses 30 anos? Porque senão, daqui a pouco, daqui a 5 anos, você vai ter que tirar os painéis, refazer o telhado e instalar novamente. Então, é um custo a mais. Além de ele deixar de gerar energia, vai ter que ter uma manutenção em cima disso. Então, é importante que essa manutenção de telhado já seja feita antes de você instalar os kits. Se o telhado estiver muito ruim, porque aí imagina um telhado cheio de goteira e você jogar os kits lá, ele vai dar problema, vai ter que depois retirar os painéis, desinstalar os painéis para ajeitar o telhado. Então, é importante que o telhado já esteja bom. Outra coisa que você tem que fazer é realmente fotografar, a gente vai ver no checklist, fotografar o telhado. Mas por que você vai fotografar o telhado? Cada tipo de telha existe um gancho diferente, ó. Esse gancho para esse tipo de telha, mas existe outros tipos de telha que terá outro gancho. Por quê? Tem que ser um gancho diferente, porque é um gancho que vai se moldar à estrutura da telha. E se não for feito isso dessa forma, vai ter vazamento aí na sua estrutura. E olha, uma outra coisa que é importante que você saiba, preste atenção que esse gancho ele está sendo parafusado na estrutura, que pode ser uma linha, pode ser um caibro, pode ser na parede mesmo. Então, sempre é importante você buscar estruturas mais fortes, porque se dá um vento forte aqui por baixo dos painéis, pode levar os seus painéis embora. Então, é importante que você deixe esses painéis seguros, né? Muito bem parafusados, tá? E numa estrutura que realmente tenha confiança. Então, já entendeu que para cada tipo de telha vai ter um gancho diferente. Então, você não pode simplesmente dizer, agora nem subiu no telhado do cliente, não bateu uma foto, e aí você vai fazer o quê? Você vai acabar comprando esse gancho errado. Por quê? Porque você não sabe a telha do cliente. Você não subiu no telhado para ver a inclinação do telhado do cliente. Então, são essas coisas que você vai ter que ver e colocar no seu checklist. Tudo isso, para um orçamento mais detalhado, para o seu projeto e tudo mais, tudo isso vai ser necessário para que você possa não ter erro, né? Nessa sua execução e nem no projeto junto à concessionária e nem na sua instalação, tá? Aqui é outro tipo de telha, você vê que já é outro tipo de gancho, que vai se moldar a essa telha. Então, como eu já falei, né, é importante também que você fixe isso aqui na estrutura do telhado. Outra telha, outro tipo de gancho, tá? Outro gancho que vem, né, se moldar a essa estrutura de telha.
outra telha, outro tipo de gancho, tá? Então é assim que funciona as estruturas. E aqui você tem a fiação, lembre-se que a fiação, os cabos que você vai botar no sistema fotovoltaico são cabos especiais para isso, onde eles já estão aqui prontos para receber muita luz, muito calor, e eles são resistentes ao tempo. Então não é para botar qualquer cabo, são cabos específicos, né, para sistemas solares, ok? Que tem toda uma camada de proteção para aguentar esse tempo todo. Mesmo assim, você acaba dando a manutenção. E aí a gente vai falar sobre a manutenção, mas ele acaba dando uma manutenção aí com 5 anos, 6 anos, 7 anos, você acaba tendo que trocar um conector ou outro. Mas os cabos sempre resistem muito mais tempo, ok? Outra estrutura de telhado, outra estrutura de fixação, que é o gancho. Estrutura de telha de alumínio, outra estrutura de fixação. E assim por diante. Veja aqui que legal, já para você entender, ele coloca essa tábua aqui, exatamente para trabalhar em galpões, porque ele vai dividir aqui o peso, né? E quando ele divide o peso uniformemente, acaba dando para caminhar sobre essa telha. E aí você acaba tendo como montar todos os painéis. Então essas tábuas aqui de taipá, né? Pode ser uma tábua de taipá, aquela mesma que o pedreiro usa como andaime, né? Então você pode utilizar essa tábua aqui para poder montar o seu sistema fotovoltaico. Bem, agora você chegou numa casa lá, vamos dar uma olhada aqui como são, digamos assim, o sistema elétrico da casa, né? O que acontece? Existe aqui o ramal de ligação que fica no poste normalmente. Esse ramal de ligação é uma das coisas que você vai ter que bater uma foto, tá? Você vai bater uma foto desse ramal de ligação, ou seja, identificar qual é o poste que está mandando energia para essa residência e pum, bate uma foto dele. Aí você tem um medidor, o medidor também é necessário que você bata uma foto. Vai ter aterramento ou não? Bate uma foto também, está tendo aterramento, bate uma foto. E aí aqui ele está indo para o quadro do medidor, vai para o quadro de distribuição. Por que você tem que bater uma foto aqui? Exatamente para ver se essa caixa, inclusive até depois você vai ver que o checklist, você vai precisar medir essa caixa. Para quê? Para ver se na hora que eu vou trocar o medidor que está aqui para um medidor bidirecional, para ver se essa caixa aqui vai comportar o medidor bidirecional, ok? Então, estou indo aqui para o quadro de distribuição e do quadro de distribuição vai distribuindo aí para os circuitos da casa. Basicamente isso aí, quando você chega numa residência, é esse esquema aqui que você tem que identificar e fotos, né, que você já tem que bater obrigatoriamente. Uma outra coisa, bater a foto do quadro de distribuição e fazer o teste de carga de cada disjuntor desse, para saber exatamente quais são as cargas, o que está ligado nele, né? Normalmente já existe uma sinalização no próprio medidor, já tem essa sinalização do quadro, já tem um quadro de cargas aqui, ó, ok? Vamos para frente. Aqui, ó, é um medidor comum, veja que ele está aqui num quadro normal e aqui já é um medidor bidirecional, quer dizer, se fosse aquele medidor já teria que ter trocado a caixa, né? Então, é uma das coisas que você vai ter que verificar, bater uma foto, porque pode ser uma das exigências, com certeza, da concessionária, que você mude esse quadro para comportar um medidor bidirecional. E se você vai ter que mudar o quadro, quem é que vai arcar com esse custo? É você ou o cliente? É você. Então tem que ir para o orçamento. Entendeu? Porque o checklist é importante. Ok, então agora a gente vai passar para conhecer o nosso checklist. Então agora eu abri aqui o nosso checklist, onde você vai preencher todas essas informações, ou seja, isso aqui é um roteiro, né, onde você vai se orientar para preencher as informações necessárias, tanto para fazer o projeto, como para você fazer a sua instalação e fazer o orçamento bem detalhado para o seu cliente, ok? Bem, nesse primeiro momento, né, depois que você fez o seu dimensionamento inicial, fez a estimativa de preço do sistema fotovoltaico e o cliente aceitou, então agora você vai fazer uma vistoria para coletar todas essas informações de onde será feita a instalação do sistema fotovoltaico. O que você vai coletar de informação será necessário tanto para a realização do projeto, como também
para a instalação do sistema. Também para que não ocorra nenhuma surpresa antes de você fechar o seu negócio com o cliente. E para facilitar e lhe orientar na coleta das informações, eu estou disponibilizando toda essa planilha que já vai ficar em Word, né? Vai ficar inclusive desbloqueada para você, não vou botar em PDF, vou botar em Word para facilitar ainda mais alguma outra informação que você queira adicionar que eu não coloquei aqui ainda, tá? Então vai ficar aí totalmente desbloqueado esse formulário para você poder ajustar com alguma outra informação, melhorar alguma coisa que você ache que vale a pena adicionar aí no checklist. O checklist digamos assim, aquela visita detalhada, né? O ticar ponto a ponto de tudo que você tem que ver na casa do cliente, ok? Então vamos lá. A primeira coisa do checklist são as informações básicas, né? A data da visita, a hora da visita, é importante você registrar isso. Se esse cliente ele é pessoa física ou é pessoa jurídica? Isso aqui é legal, é interessante. Se ele é pessoa jurídica, ele tem um tipo de linha de financiamento. Se ele é pessoa física, ele tem outro tipo de linha de financiamento. Enfim, são coisas que você precisa ir sabendo, tá? Nome do cliente, razão social, CPF ou CNPJ, qual é a pessoa responsável, a pessoa que lhe atendeu. E se você quiser aqui quem é o dono da empresa ou quem é o dono da casa, é importante você ter todos esses contatos. Se você quiser, adicione mais campos aí na planilha. Tá? Então, aqui são os dados do cliente. Agora, os dados do instalador de energia solar, que no caso vai ser o seu. Então, o seu nome, o seu CPF, os seus telefones, WhatsApp, e-mail, tudo aqui, porque dessa forma, quando você enviar, inclusive para a gente, que a gente vai poder te ajudar à distância também, que é importante, que nesse primeiro momento a gente gaste o mínimo de energia possível, né? Mas que dê andamento no processo de captação de negócios, que já dê andamento nessas visitas, que a gente já possa dar um passo a mais para que esse cliente feche o negócio com a gente. Então, você coloca todos os seus dados aí para que essa ficha fique completa, tá? Se você tiver pessoa jurídica pessoa jurídica do instalador, isso aqui são os dados pessoais seus, e aqui, se você tiver empresa, você preenche isso aqui, que é a pessoa jurídica do instalador. Responsável pela instalação, engenheiro eletricista. Bem, o engenheiro eletricista não necessariamente precisa ser da sua empresa, não necessariamente precisa estar aí no seu local físico, né? O engenheiro eletricista, na verdade, ele pode estar em qualquer cidade do Brasil e ele pode fazer esse projeto para você. Por isso que é importante que você faça o mais detalhado possível, né? Um projeto, uma coleta de informações mais detalhado possível, porque esse engenheiro eletricista pode estar em qualquer lugar. E a gente, pela nossa rede, né, de parceria, a gente vai ter alguns escritórios parceiros e você também poderá buscar novas opções aí na sua própria cidade de algum engenheiro eletricista e que a gente possa comparar preço, enfim, buscar a melhor opção para você fazer essa instalação, ok? Então você vai pegar aqui o nome do responsável, o título, se ele é engenheiro eletricista, o telefone dele, o número do CREA dele e o estado, ok? Responsável pela instalação, né? No caso aqui, responsável pela instalação é esse tópico aqui de cima. Agora vamos lá para os dados, né, da sua unidade consumidora. Qual é a concessionária, o tipo de cliente, se é A1, A2. Não se preocupe que a gente vai detalhar cada um desses campos no decorrer do treinamento. A demanda é contratada, sim ou não, qual o valor, enfim, tipo de ligação, monofásico, bifásico, trifásico. Nesse caso, o que acontece? Se é monofásico ou bifásico, né, você vai ter um tipo de inversor. Se ele é trifásico, você vai ter outro tipo de inversor. A gente já viu isso. Então, é importante que você saiba disso e tique aqui para saber qual é o tipo de ligação do cliente. Certo? Modelo do relógio. Ele é analógico ou digital? Já coloca aqui. Disjuntor padrão de entrada em amperes. É bom que você coloque aqui aquele disjuntor da rua, né? Já do quadro de energia. Qual é esse disjuntor? O aterramento, existe um aterramento lá no seu medidor? Existe aterramento? Se existe, diga sim, se não, diga não. Padrão de entrada, as condições de padrão de entrada estão boas, necessita de uma adequação. Lá a caixa é pequena, a caixa é grande, é nova, é velha, vai ter que mudar, não vai, quais são as dimensões dessa caixa? Tudo isso tem que estar aqui.
tá? O número do poste de fornecimento, normalmente, as concessionárias agora estão pedindo esse número do poste de fornecimento. É só você olhar qual é o poste que está fornecendo a energia para casa. Tá? O número do transformador. Veja se tem algum transformador na rua e veja se você tem como pegar esse número. A bitola do cabo do ramal de entrada, em milímetros. Normalmente já tem lá, é fácil de ver isso aqui no cabo, a bitola dele. Então, daí você vai para o quadro principal de energia da casa. Como é que está a condição do quadro de energia da casa? Está bom, está ruim? Espaço disponível para disjuntores DPS que você vai ter que acrescentar se já não tiver. Se você tiver, às vezes, o DPS, isso aqui é importante, às vezes mesmo tendo DPS, mas você precisa trocar o DPS, que quando você coloca um sistema de energia solar, esse DPS, como ele é muito sensível, ele acaba disparando. Então você às vezes tem um DPS de 30, você tem que trocar por um de 100, alguma coisa desse tipo, tá? Ou seja, para um maior, menos sensível, digamos assim. Mas que mesmo assim, se você levar um choque, ele vai te salvar desse choque, que ele vai disparar. Aterramento existente lá no quadro, sim ou não? Dutos livres para o quadro principal. Olha só. Isso é importante para saber se lá do quadro de energia de distribuição da casa, se existe eletrodutos livres, ou seja, sem nada, onde você simplesmente possa passar o cabo. Ele sai dos painéis solares, passa pelo string box, vai para o inversor, do inversor vai para o string box de corrente alternada e vai ser levado para esse quadro de distribuição da casa. Então é importante que tenha de onde está o inversor até o quadro de distribuição. Se já tiver um eletroduto vazio, é o melhor dos mundos. Se não, você vai ter que colocar de alguma forma, ou incluindo na sua mão de obra, onde você vai contratar um pedreiro, ou o próprio cliente se responsabiliza por isso, ok? Vamos passar aqui para frente. Local de instalação dos módulos. Então, vai ser no telhado, vai ser em laje, vai ser no solo, vai ser em outro canto. Então é importante que você descreva aonde vai ser esse local de instalação. A idade do telhado, você acha que ele tem 5 anos, 5 a 10 anos, mais de 10 anos? Então, como é que está a situação desse telhado? Ele aguenta os módulos fotovoltaicos? Ele vai durar mais 30 anos? Ele vai durar mais 5, mais 10? É importante que você bote aqui mais ou menos a idade do telhado. Material de estrutura do telhado é madeira, é metálico? As condições do madeiramento de vigas metálicas é boa, é ruim? Então é importante que você coloque tudo isso. Faça suas observações. O nivelamento do solo, caso seja no solo. O solo é inclinado, é plano, é pedregulho. Tipo de solo, né? Se é argiloso, se é arenoso, qual o tipo de solo. Então tudo isso é importante que você registre aqui nessa sua inspeção, nesse seu checklist. Então aqui tem ficha para 2 telhados, para você observar 2 telhados. Então, qual é a orientação em graus? A gente já viu que a melhor captação de energia, né, geração de energia, é para telhado no plano inclinado e a inclinação do ângulo seja igual à inclinação da latitude, né? Então, outra coisa importante, a dimensão, a largura desse telhado. Qual é a largura, qual é o comprimento da área útil, onde você vai poder botar painel. Lembre-se que não pode ter sombreamento. Se tiver árvore perto, esse pedaço do telhado vai ter que ser descartado. Bom? Então, lembre-se disso. Qual a dimensão da área útil, ou seja, da área onde você vai botar os painéis. E qual é o comprimento. Tipo de telha, como a gente já viu, é necessário saber o tipo de telha. Se é romana, americana, se é alumínio, se é telha de concreto, enfim, e sempre a gente vai ver que tem que bater fotos, né? Mas mais na frente tem isso no checklist. Distância entre o ripamento, entre as ripas, entre os caibos, entre as terças, entre as vigas metálicas. Então registre tudo. O acesso para esse telhado tem que ser de escada, de andaime, de plataforma. Como é que é o acesso? Esse telhado ele dá para seguir? Quais são os tipos de equipamentos de segurança que você vai ter que levar no dia da instalação? Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Como é que é esse acesso? É fácil? O telhado é alto? É baixo? Enfim, é sempre importante que você registre essas observações. A altura do telhado em metros é bom que você colocar também. Então aqui eu tenho, analisando 2 telhados, às vezes você tem que botar painel em 2 telhados. Aí eu deixei aqui outro. Se você precisar de mais telhado, é só você copiar e colar e adicionar o 3º telhado, tá bom? Instalação em solo, também precisa saber da largura e do comprimento útil. E a superfície, se tem grama, se é terra, se é de concreto, o que é? Se é argila, se é areia. Os inversores e o string box. Existe eletroduto
livre, né? Como é que é a passagem de cabos da laje para o inversor? Existe isso aí no lado da corrente contínua? A gente já sabe que dos painéis até o inversor é corrente contínua, do inversor até o quadro de distribuição da casa é corrente alternada. A gente já sabe disso, né? Então pronto. Existe um eletroduto livre que vai passar, que dê para passar os cabos do telhado até onde eu coloquei o inversor? Se não, esse eletroduto vai ser o quê? Vai ser aparente? Esse eletroduto vai ser embutido? Como vai ser? Então, é isso que é importante. A passagem de eletroduto corrente contínua, se for no solo, vai ter que descavar o solo para passar esses eletrodutos. Tudo isso aqui você vai ter que colocar, tá? Quais eletrodutos que você vai utilizar? Os eletrodutos de corrente contínua vai ser de embutir, de sobrepor, subterrâneo, o string box vai ser de embutir, de sobrepor, o reboco e pintura, quem é que vai ficar com reboco e pintura? Se você tiver que quebrar alguma coisa, quem vai fazer o reboco e quem vai fazer a pintura? Se você for ter que arcar para fazer o reboco e a pintura, você tem que colocar isso no seu orçamento. Então é importante. E se for o cliente, então é importante que bote o nome da pessoa que deu essa informação para você, tá? A infraestrutura externa, porque isso vai para o seu orçamento. Infraestrutura externa. A edificação está em construção, sim ou não? Data prevista de conclusão da obra, isso aqui é importante, porque aí você vai ter uma tranquilidade para instalar os seus painéis, já está em construção. Quando está em construção tem gente trabalhando, então não vai ter tanto problema em quebrar uma parede ou outra, em já deixar isso embutido. Então é interessante, é muito interessante saber se está em construção ou não. A documentação para análise técnica. Aí se você tiver acesso, que é importante demais para o projeto, é importante também, tanto para o engenheiro eletricista como para você que vai instalar, se você já tiver as plantas, a cobertura da edificação, a planta elétrica e a planta baixa da edificação, tá? Se tiver, a primeira coisa que você vai pedir, você vai bater uma cópia, você vai fazer e vai anexar nesse seu projeto, tá? Então, se ele tiver em arquivo digital, melhor ainda. Documentação para acesso à distribuidora. Você vai precisar da conta de energia, isso aqui é fundamental, isso aqui já é para você ter desde a estimativa, tem que ter a conta de energia. Não adianta você simplesmente dizer, vou fazer uma estimativa de preço e você nem a conta de energia tem. Então é importante. Então, para você me pedir, inclusive para fazer uma estimativa de preço, eu tenho que ter a conta de energia. E se você tiver a latitude e a longitude do cliente, melhor ainda, tá bom? Para fazer estimativa de preço, conta de energia, latitude e longitude. Senão a gente pega isso aí pelo endereço que vai estar na conta de energia. A gente já viu que é só pegar a conta de energia, o endereço, vai lá no Google Maps e aí você acha a latitude e longitude. Documentação fotográfica. Isso aqui é muito importante, gente. O registro fotográfico, de onde você passar na casa, é um registro importante. Então, ramal de energia, ramal de entrada, você vai bater do relógio, do disjuntor, do aterramento e o local em si. Tá? A foto do medidor de energia, a foto padrão de entrada, do padrão de entrada, foto do disjuntor padrão de entrada, foto dos locais onde serão instalados módulos fotovoltaicos, vai ser em telhado, vai ser no chão, acesso ao local de instalação dos módulos, vai ser no forro, corredor, varanda, a estrutura e local de instalação dos módulos, vai ser em telhado, laje, solo, tudo isso você tem que bater foto, tudo, registre tudo, quanto mais foto melhor, e se puder filmar também ainda é melhor, porque aí você tira todas as dúvidas. Qual a distribuição da energia, quadro de distribuição de energia principal e secundária, disjuntores, dutos, aterramento, tudo. Então é registrar tudo isso que a gente já viu, tá? A instalação do inversor. Então você vai ter que bater uma foto aí também do local de fixação do inversor, local de fixação do string box, distância, saber a distância entre os arranjos fotovoltaicos, ou seja, as placas do string box, a distância do string box até o inversor e a distância do inversor até o ponto de conexão da rede, tá? E é importante também para saber se tem ponto de internet ou não, porque se for usar um data logger, ou seja, para você fazer um monitoramento remoto do seu sistema, você tem que ter internet. Qual o tipo de comunicação? Wi-Fi, cabo, fibra óptica, né? Uma outra coisa, qual o local do string box, local do inversor, poste e transformador de fornecimento, tudo isso a gente já falou.
fazer os vídeos para facilitar a visualização do local. Então, deixei aqui também um campo para você colocar suas observações. E outra coisa importante para você fazer um croquis, né? Você fazer um desenho mais ou menos da planta da casa, da sua percepção. O que você viu? Quais são os obstáculos que tem? Quais são as facilidades? Quais são as dificuldades? Tudo isso você tem que registrar, tá certo? Então, é isso. Esse aqui já foi o nosso primeiro checklist, creio que já está bem completo, mas vou deixar em Word para você melhorar cada vez mais. Isso é uma via de mão dupla, onde a gente acaba colaborando, né, e fazendo o melhor trabalho possível. Então, muito obrigado para vocês e até a próxima aula.